Paz do Senhor Jesus, a todos os irmãos, a você que está nos assistindo hoje, que Deus abençoe sua vida nesta noite. Estamos em mais uma quarta-feira de clamor, dando continuidade à série de Jornada de Oração, Vencendo o Medo, né? E antes de nós iniciarmos, queria que você compartilhasse o link deste culto com outras pessoas, compartilhasse no seu status do WhatsApp, mandasse para os seus amigos, familiares, curtisse o nosso vídeo, se inscrevesse no nosso canal se você ainda não é inscrito e nos ajude a proclamar o Evangelho do Senhor através das mídias sociais. E dando início a este culto em nome de Jesus, nós faremos a leitura que se encontra em Filipenses, capítulo 4, nós vamos ler do verso 4 ao 7. E a palavra de Deus nos diz assim: alegrem-se sempre no Senhor. Novamente direi, alegrem-se. Seja a amabilidade de vocês conhecida por todos. Perto está o Senhor. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Aleluia. Vamos orar pedindo para o Senhor para que Ele abençoe este culto nesta noite, para que Ele fale com você, fale conosco que estamos aqui também. Senhor Jesus, te agradecemos, Pai, por mais uma noite, Senhor Jesus, de clamor na Tua presença, Senhor. Pai, nós pedimos que Teu Espírito Santo, Senhor, venha habitar em cada coração neste momento, Senhor. Cada vida, Pai, que está ouvindo, que participará deste culto, meu Deus, nesta noite, Pai. Espírito Santo, fala aos corações sedentos, aos corações ansiosos, aos corações amedrontados, Senhor. Pai, nós vivemos dias, Senhor, cada vez mais difíceis de incertezas, Pai. Mas nós sabemos que em Ti, Senhor, nós podemos todas as coisas, Jesus. Por isso pedimos, Pai, toca nos corações, nos lares das pessoas que estão participando agora, Senhor. Pai, este culto é para Ti, Senhor, para que Teu nome seja exaltado, para que Teu nome seja glorificado, Jesus. Pai, nós pedimos nessa noite de clamor, Senhor, quebranta corações, Jesus, transforma vidas, transforma lares, Senhor, transforma situações, meu Deus. Pai, eu te peço em nome de Jesus, que aquele que está cansado, aquele que está abatido, Senhor, tenha suas forças renovadas, Pai. E a Tua palavra que nos diz que a paz que excede todo entendimento, Senhor, guarde o coração, Senhor Jesus, de cada filho Teu, Senhor. Abençoa os louvores, Pai, que serão entoados aqui, Senhor. A palavra que será ministrada, Senhor, fale ao coração, Senhor Jesus, dos Teus filhos. Espírito Santo de Deus, venha transbordar, Pai, em nossos corações, Senhor Jesus. Nós pedimos, Senhor, a Tua presença, Senhor, a Tua presença aqui, Senhor, a Tua presença na casa de cada pessoa, Senhor. Em nome de Jesus, nós pedimos a Ti, Pai. Amém. Nós confiamos em Ti, Jesus. Sabemos que em Ti há vitória. Deus, meu Deus, tudo está tão difícil pra mim. Deus, meu Deus, muitos me perguntam onde Tu estás. Dentro de mim, minha alma se abateu. Mas Tua mão, contudo, me escondeu em Tua presença.
Graças a Deus por mais uma vez estarmos juntos, reunidos, para louvar, engrandecer a Deus, para cultuarmos juntos. Como eu disse, nós damos sequência à nossa série de mensagens. Hoje nós vamos falar sobre o medo da escassez. Para isso nós vamos meditar em Mateus, no capítulo 6, do versículo 25 até o versículo 34. E nos diz assim a palavra do Senhor: portanto, eu digo, não se preocupem com sua própria vida, quanto ao que comer ou beber, nem com seu próprio corpo, quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante que a comida, e o corpo mais importante que a roupa? Observem as aves do céu, não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros. Contudo, o Pai Celestial as alimenta. Não têm vocês muito mais valor do que elas? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Por que vocês se preocupam com roupas? Vejam como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham e nem tecem. Contudo, eu digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé? Portanto, não se preocupem dizendo, que vamos comer, ou o que vamos beber, ou ainda o que vamos vestir, pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas. Mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas a vocês. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará as suas próprias preocupações. Basta a cada dia o seu próprio mal. Amém. Nós estamos ouvindo a série de mensagens, como eu disse, que falam sobre medo, né? A primeira foi, por que temos medo? A segunda, medo de não ser importante. Na semana passada nós vimos medo de desapontar a Deus. E hoje, medo da escassez. Então, a gente tem ouvido cada uma delas e aprendido situações onde a gente lida com o medo. Nos últimos anos, a gente tem ouvido falar com muita frequência sobre algumas doenças psicológicas, né? E desencadeando doenças psicossomáticas. E elas vêm crescendo a um nível muito alarmante, né? Muito grande. A gente tem ouvido até a própria missionária Eliane, na primeira mensagem, ela falou sobre crianças que estão tendo essas doenças como depressão, crise de ansiedade, síndrome do pânico e outros transtornos. E no atual momento que a gente está vivendo um momento... A gente sempre viveu incertezas, né, na nossa vida, mas agora parece que isso aumentou muito mais. E em julho, eu e meu esposo, Rafael, nós passamos no médico para fazer alguns exames, né? O retorno não foi muito bom, né? Os resultados dos exames não foram bons, o pessoal aqui até comentei com eles. E o médico falou para a gente o seguinte, se vocês soubessem o que essa pandemia está desencadeando nas pessoas, o Covid, sem dúvida, ele é uma doença que tem afetado muitas pessoas, né, trazendo morte. Só que por trás de tudo isso, que as pessoas estão sofrendo em silêncio, o corpo dela já está, né, trazendo resposta a tudo isso. Gastrite, esofagite, problemas no pâncreas, né? Enfim, diversos problemas estão sendo causados, pressão alta, né, hipertensão. E o fato é porque as pessoas estão com medo. E o medo, muitas vezes, ele nos paralisa. Na verdade, o medo não só nos paralisa, mas ele também nos cega. O medo, ele nos cega a tal ponto que faz a gente sonhar. Medo com sonho não combina, né? Sonho é coisa boa, então vamos dizer que é pesadelo. O medo faz a gente ter pesadelo. E o medo também faz a gente fantasiar situações. Vou dar um exemplo para vocês, prático. Quando começou a pandemia, o que vocês ouviram? Corre para o mercado. Não foi? Primeira coisa, corre para o mercado. Eu lembro que meu sogro falou para mim e para o Rafael, vocês têm que ir para o mercado, porque, olha, não sei como vai ser o negócio, né? Todo mundo com medo. E geralmente quem acredita, né, em teoria da conspiração, a gente acredita um pouquinho, a gente acha que, né, tudo vai acabar. E a gente foi para o mercado. A gente ficou com medo. E a gente foi no mercado. Quando a gente chegou, o mercado estava lotado, muito cheio. Às vezes você via a família com 3 carrinhos, né, fazendo várias compras, 3 carrinhos. Um carrinho era só de papel higiênico. Vocês se lembram disso? Até hoje eu estou tentando entender
para que tanto papel higiênico, né? Para que as pessoas compravam tanto papel higiênico? Não sei qual era o medo, que fantasia foi criada na cabeça das pessoas. Agora vamos pensar, se a gente criou essa fantasia na nossa mente de abastecer os nossos celeiros da nossa casa, se a gente soubesse, por exemplo, que o arroz hoje estaria R$ 25, um pacote de 5 quilos, a gente não teria pegado papel higiênico, que ainda está R$ 10 no mercado. A gente teria pegado o quê? Arroz. Né? A gente teria enchido o nosso carrinho de arroz. Ou então, outras situações que fazem a gente fantasiar. A gente está ouvindo o índice de desemprego crescer. Muita gente desempregada. Então, para um pai de família, ele tem medo de perder seu emprego. Né? Para uma mãe de família, ela tem medo de perder seu emprego. Aí imagina você ouvir lá no noticiário, no Jornal Nacional, amanhã, não sei quantas, as estatísticas dizem que mais não sei quantos milhões de brasileiros ficarão desempregados. Você chega no seu emprego e pensa, hoje pode ser eu. Hoje eu posso perder meu emprego. Aí seu chefe chega e não te dá bom dia, ele vai me mandar embora. Ou então você está trabalhando no home office, aí você manda bom dia lá, você vê que seu chefe visualizou e não te respondeu. Hoje que ele vai mandar embora. Ele vai me chamar no final da tarde e vai me mandar embora. Eu vou ser demitido. Hoje eu vou entrar para as estatísticas. O medo, ele nos cega e tira a nossa racionalidade. Ele faz a gente fantasiar as coisas que nem aconteceram e faz a gente não conseguir visualizar as coisas com calma e com fé. Todos correram para o supermercado, porque o quê? A gente tinha medo que a comida acabasse, né? A gente achou que ia viver o apocalipse, né? Jesus já vai voltar, não vai ter comida. A gente não tem nem porão em casa, a gente não mora nos Estados Unidos, né, para se esconder. E a gente fantasiou coisas na nossa mente. E aí Jesus, com esse sermão, no capítulo 6, ele vai nos ensinar muitas coisas sobre medo. No versículo 5, na primeira parte, ele diz, não se preocupem. É uma ordem. Ele não está dando uma dica ou um conselho. É uma ordem. Não se preocupem. A ordem de Jesus, ele não está condenando você a não se preocupar, porque ele sabe que você tem responsabilidades, que você tem contas para pagar, mas o que Jesus está condenando aqui é uma preocupação excessiva. Essa preocupação ela é tão excessiva que você tira Deus da equação, tira Deus, e você encara tudo sozinho e sem fé. E é por isso que Jesus vai chamar nossa atenção. Irmãos, escassez e vazio vão existir na nossa vida sempre. Um dia você vai ter escassez, a gente vai encontrar falta de tempo, né? Hoje a gente já tem, 24 horas não dá mais para um dia. Falta de recursos, falta de sorte, de sabedoria, falta de inteligência. Parece que, conforme o tempo vai passando, tudo está se esgotando. E nós nos preocupamos, mas preocupar-se apenas não adianta. Olha o que a palavra de Deus vai nos dizer no versículo 25 e 26 de Mateus, que nós lemos. Não se preocupem com a sua própria vida. Observem as aves dos céus. Elas não semeiam, não colhem, nem armazenam em celeiros. Contudo, o Pai Celestial as alimenta. Não têm vocês muito mais valor do que elas? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Você tem muito mais valor que as aves, do que qualquer outro animal, porque quando Deus nos criou, Ele falou, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Se Deus se importa com as aves dos céus, né, que não semeiam e tem sempre o alimento pronto para elas, por que Ele não se preocuparia com você? Homem que Ele fez a imagem e semelhança dEle. Jesus, Ele se importa sim com as nossas necessidades. Lá em Mateus 14, do versículo 13 ao 21, depois de Jesus receber a notícia da morte de João Batista, diz que ele vai para um outro lado, né? Vamos ler o versículo 13. Diz que, ouvindo Jesus o que havia ocorrido, que foi a morte de João Batista, ele retirou-se de barco, em particular, para um lugar deserto. As multidões, ao ouvirem falar disso, saíram das cidades e o seguiram a pé. Quando Jesus saiu do barco e viu tão grande multidão, teve compaixão deles e curou os seus doentes. Ao cair da tarde, os discípulos aproximaram-se dele e disseram, este é um lugar deserto, já está ficando tarde, manda embora a multidão para que possam ir aos povoados comprar comida. E respondeu Jesus, eles não precisam ir, deem vocês algo de comer. Eles lhes disseram, tudo o que temos aqui são 5 pães e 2 peixes. E Jesus disse, tragam-nos aqui para mim. Imagina a cara dos discípulos, uma multidão, muita gente, e aí só tinha 5 pães e 2 peixes, e Jesus fala para trazer e distribuir para todo mundo. Eles devem ter ficado falando uns para os outros, né? Esse cara
está doido, né? Com todo respeito, mas pensando, está doido. O que eu vou fazer com 5 pães e 2 peixes? É a mesma coisa quando você recebe uma visita na sua casa. Imagina aquela visita surpresa que chegou na hora do almoço. Só tem 4 pessoas na sua casa, você olha para a panelinha de feijão e fala, vou ter que pôr água nesse feijão, vou ter que fazer mais arroz. A mãe já se desespera, meu Deus, vou ter que fazer alguma coisa. Era esse mesmo sentimento que os discípulos estavam sentindo, né? Aí você ora até quando tem pouca comida, Senhor, né? Multiplica, multiplica. Não vai dar. Só que, irmãos, a especialidade de Deus é agir em causas impossíveis. Ele é especialista em causas impossíveis. No versículo 19, Jesus diz, e ordenou que a multidão se sentasse na grama. Tomando 5 pães, os 2 peixes, olhou para o céu, deu graças e partiu os pães. Em seguida, deu-os aos seus discípulos e estes à multidão. Todos comeram e ficaram satisfeitos, e os discípulos recolheram 12 cestos cheios de pedaços que sobraram, e os que comeram foram cerca de 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Jesus alimentou todas as pessoas e ainda sobrou comida, Aí você pode perguntar, Jéssica, mas foi Jesus, né? É, Jesus. E quem que você serve? Não é Jesus? Esse é o Deus que você serve. Enquanto você tem medo da escassez, Ageu 2:8 fala para nós que Deus é o dono do ouro e da prata. Então, às vezes você fica pensando, não, Jesus que pode multiplicar, mas Ele é seu Deus. Então, se é Ele que você serve, você tem que crer, você tem que perder esse medo, né, de tudo que vai faltar. Irmãos, não para por aí. Para você ver como Jesus ele se preocupa com as nossas necessidades, o primeiro milagre que Jesus realizou foi sobre escassez, foi num casamento. Lá em João 2 diz que Jesus foi convidado para um casamento, ele, sua mãe, Maria e os discípulos, e o vinho da festa acabou. Naquela época, faltar vinho numa festa judaica era sinônimo de vergonha. É a mesma coisa que hoje você convidar alguém para uma festa e não ter comida, né? Ainda mais se for crente que come bastante, né? Não ter comida, né? E aí o que Jesus fez? Jesus pediu, tragam 6 potes e encham de água. Alguns estudiosos nos dizem que cada um desses potes cabia em média de 80 a 100 litros de água. Era muita água. E aí Jesus pede que eles levem esses potes cheios de água para o encarregado da festa. E esse homem não sabia o que tinha acontecido. E aí quando ele vai provar aquela água, né, na verdade o vinho, quando ele prova o vinho, é o melhor vinho. Geralmente as pessoas deixavam o melhor vinho para o começo da festa e o pior para o final, que já era para as pessoas irem indo para casa. Mas não, ele reservou o melhor para o final. O que Jesus fez por aquele noivo e aquela noiva foi o melhor. O que poderia ter sido sinal de vergonha para aquela família, para aqueles noivos, foi motivo de alegria. Por quê? Porque Deus se importa com a nossa escassez. Jesus se importou com a fome daquela multidão, Jesus se importa com a sua. Jesus se importou com aqueles noivos, com seus convidados. Ele se importou com a festa daquele casal. Aparentemente, parecem detalhes pequenos, mas Jesus se importa com os pequenos, que dirá com os grandes? Na semana passada, o Eutico pregou e ele falou para nós, na semana retrasada, aliás, falou sobre fé, e ele deu um testemunho, né, sobre ele ter perdido o emprego e aquilo ter sido bênção depois para eles, que com o valor que eles conseguiram, né, quando iam casar, ele e a Natália. E enquanto ele pregava, eu fiquei lembrando de quando eu e o Rafael nós nos casamos, em 2015, irmãos, a gente não tinha R$1 para casar, a gente não tinha dinheiro. Onde a gente casou, assim, não tem como explicar até hoje, eu não sei o que dizer. E eu lembro que a gente foi fechando as coisas, foram acontecendo. Para vocês terem uma ideia, irmãos, de tudo que a gente tem na nossa casa, eu digo de tudo mesmo, de mobília, de eletrodoméstico, de eletroeletrônico, a única coisa que a gente comprou foi um sofá e uma mesa. O resto a gente ganhou tudo, máquina de lavar, tudo que vocês possam imaginar. Deus foi muito bom com a gente, né? Deus foi muito bondoso com a gente. Então, às vezes, em momentos de escassez, a gente tem que acreditar. Às vezes você fica pensando, nossa, é tão pouco, Deus não vai se importar com isso. Deus se importa com o pequeno e Deus se importa com o muito também. Jesus se importa e Ele provê os recursos. Não se preocupe e não tenha medo do amanhã. Palavra de Deus, ainda continuando, no versículo 31 de Mateus 6, ele diz, não se preocupem dizendo, o que vamos comer, o que vamos beber, o que vestiremos, pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas, mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas a vocês. Não se preocupem com o dia de amanhã, pois o dia de amanhã trará suas próprias preocupações. Basta a cada dia o seu próprio mal. Talvez hoje você tenha recursos limitados ou talvez recursos nenhum.
ou até mesmo sejam insignificantes os recursos que você tem para suas necessidades. Os recursos que os discípulos tinham em mãos também eram insignificantes. Eram só 2 peixes e 5 pães. Aos olhos do medo, isso é um recurso praticamente que escasso. Como que você alimenta uma multidão com 2 peixes e 5 pães? Mas eles, assim como nós, eles não olharam para Jesus Cristo. O que Deus diz é: não se preocupem com o dia de amanhã. Sabe que esse seu problema, esse seu medo, essa escassez, essa falta de recurso que você está vivendo, que é limitada? Sua conta bancária talvez esteja no vermelho, né? Talvez você esteja desempregado. O que eu vou dar para os meus filhos comerem? Talvez a inteligência que você precisa para exercer uma função, ela está limitada. Eu quero que você esqueça todas essas limitações que você tem, toda essa escassez, toda essa falta de recurso, e que você olhe somente para Jesus. Jesus, Ele é dono de recursos ilimitados. Enquanto eu preparava essa mensagem, eu me lembrei de uma música que eu cantava, eu era nem adolescente ainda, acho que era criança. É uma música do Arte Trio, e ela fala: lembre de Jesus. Eu vou tentar cantar um trechinho, porque já estou quase sem voz de tanto falar, mas eu vou tentar. E ela diz assim: se tens um mar para atravessar e ele quer te afogar, lembres de Jesus. Se o que tens é só peixe e pão para alimentar a multidão, lembres de Jesus. Ele pode te dar o que precisas, seja o que for, tenha plena certeza, pois Ele nunca falhou. Seu poder já mostrou, é só clamar. Clame ao Senhor e Ele te diz o que tu tens em tuas mãos. Eu usarei. Se a mim entregares, não importa se é pouco o que tens. Eu sou El Shaddai, darei muito mais a ti. Quando eu preparava essa mensagem, eu me lembrei dessa música. Deus, gente, Ele é dono de recursos ilimitados. Às vezes o que você tem é muito pouco, mas Deus, Ele tem todas as coisas. Você quer se ver livre do medo da escassez, medo de faltar? Primeira coisa, ore. No lugar de reclamações, no lugar de queixas, ore, peça a Deus que te ajude nas suas aflições. 1 Tessalonicenses 5,17 diz: orem continuamente. E 1 Pedro 5,7 diz: lancem sobre Ele toda a ansiedade, porque Ele tem cuidado de vocês. Então, em primeiro lugar, ore. Segundo lugar, desacelere, que às vezes o medo faz com que a gente fique muito ansioso e a gente quer resolver as coisas por nós mesmos. E a palavra de Deus, em Salmo 37, versículo 7, diz: descansa no Senhor e aguarde por Ele com paciência. Não se aborreça com o sucesso dos outros, nem com aqueles que maquinam o mal. Faça como a mãe de Jesus: acabou o vinho, não fique reclamando da festa, né? Nossa, acabou o vinho da festa. Ela foi a quem? Ela recorreu a quem poderia resolver o problema, era Jesus. Você não pode resolver o seu problema, então corra até Jesus. Terceiro lugar, foco no presente. Basta cada dia o seu mal. Então não adianta você ficar se preocupando com o dia de amanhã. Deus trará cada dia o seu próprio mal. Deus supre a nossa necessidade diária. Como que é a oração do Pai Nosso? O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Então, Jesus suprirá as nossas necessidades diárias. Em quarto lugar, compartilhe e una a força com pessoas em quem você confia. Geralmente, quando a gente está passando por situações assim difíceis, a gente quer carregar as nossas cargas sozinhos. Então, além de você orar, é importante que você compartilhe com outras pessoas, com o pastor, com o seu cônjuge, né? É preciso que a gente compartilhe com essas pessoas para que elas orem juntamente conosco, para que elas orem por nós. Eclesiastes diz que é melhor ter companhia do que estar só,
porque maior é a recompensa do trabalho de duas pessoas. Se um cair, o amigo pode ajudá-lo a levantar-se, mas pobre do homem que cai e não tem quem o ajude. E em quinto lugar, lute para que Deus seja suficiente. Jesus concluiu seu sermão para nos libertar do medo nos versículos 32 e 33. Ele diz assim: pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas, mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas. A ordem de Jesus é: busquem o reino de Deus em primeiro lugar. Quando a gente coloca o reino de Deus em primeiro lugar, não quer dizer que nós não teremos preocupações, não é isso, mas sim que Ele é a prioridade da nossa vida e que Ele está no controle de todas as coisas. O medo e a ansiedade nos fazem acreditar que no mundo todo só existe uma fatia de bolo. Sabe aquele bolo de chocolate que tem só uma fatia lá na sua casa, está lá na geladeira, e aí você está no trabalho e você está pensando naquele bolo? Quando eu chegar eu vou comer aquele bolo, você chega, todo mundo comeu, menos você? É essa sensação. Você acha que no mundo inteiro só existe uma fatia de bolo, todo mundo vai comer e você vai ficar sem. O medo da escassez é esse. Mas Jesus, Ele nos alerta sobre quão incoerentes, irmãos, e pequenas são as nossas preocupações. Diante de um conforto enorme, que é saber da soberania, da bondade e do poder de Deus na nossa vida. Queria convidar o grupo de louvor já para vir, para a gente encerrar. Para a gente finalizar, o apóstolo Paulo também vai nos ensinar o segredo para a gente vencer esse medo, o medo da escassez. O maior segredo para vencer isso é o contentamento. O que é o contentamento? É estar contente, é estar satisfeito. Filipenses 4, do versículo 11 ao 13, nos diz assim: não estou dizendo isso porque esteja necessitado, pois aprendi a adaptar-me a toda e qualquer situação. Paulo diz que sei o que é passar necessidade, sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Paulo nos mostra que as circunstâncias da vida, a ansiedade, o medo, eles podem sim abalar a nossa fé. Paulo nos ensina que assim como Jesus, ao invés de temer, de deixar o medo nos dominar, nós temos que aprender a viver contente em toda e qualquer situação. Se hoje você está vivendo dias de escassez, não deixe que o medo te domine. Aprenda uma coisa, aprenda a viver contente. Talvez a gente esteja passando por dias de dificuldade, de escassez, porque talvez Deus quer nos ensinar algo também. A gente nunca pergunta para Deus nada, irmãos. A gente nunca pergunta para Deus o que Ele quer, porque a gente não coloca Ele em primeiro lugar na nossa vida. E aí depois que as coisas não acontecem, a gente fica se perguntando onde Deus está, porque Deus está fazendo isso comigo. Corra para o Senhor e entenda, a providência vem de Deus. Quando nós não conseguimos, quando as mãos humanas não conseguem mais, Deus entra com providência. Quando acabou a comida para a multidão, quando a multidão não tinha o que comer, Deus entrou com providência. Quando acabou o vinho da festa, Deus entrou com providência. Segundo, o poder de Deus é infalível. O poder de Deus é infalível. Ele supre todas as nossas necessidades. E em terceiro lugar, a promessa dele, irmãos, é imutável. Não pode ser mudada. Se ele falou que estaria conosco todos os dias, ele estará conosco todos os dias. Ele cuidará de nós em todos os momentos da nossa vida. Nós servimos a um Deus que é muito poderoso. Deus é muito poderoso, Ele supre todas as nossas necessidades. A gente tem ouvido muitos testemunhos aqui, irmãos, e as pessoas não vêm falar aqui porque elas querem aparecer na câmera, é para falar para você que Deus continua atuando, Deus continua operando. Deus continua abastecendo lares com alimento, irmãos. Deus continua promovendo no trabalho, Deus continua dando emprego em meio à crise. São pessoas como você e eu, pessoas comuns, que têm necessidades, têm problemas. Mas nós devemos escolher sempre a melhor parte, a boa parte, que é o reino de Deus. Reino de Deus em primeiro lugar. Peça a Deus que Ele fortaleça a sua fé. O poder de Deus, Ele se aperfeiçoa nas nossas fraquezas. Esse louvor que nós vamos cantar agora. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Quando você não consegue mais, quando você não aguenta mais, Deus entra em ação. Porque Ele pode todas as coisas. Confie no Senhor. Ele é dono de recursos ilimitados. Aleluia.
seus olhos. Diga isso ao Senhor. Posso todas as Não pense nos problemas, pense no seu Deus, aquele que pode todas as coisas. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Quando chego ao fim, tu começas a agir, o teu poder se aperfeiçoa em mim. Quando fraco sou, tu me chamas de forte. Em ti, Senhor, eu posso todas as coisas. Quando chego ao fim, tu começas a agir, o teu poder se aperfeiçoa em mim. Quando fraco sou, tu me chamas de forte. Em ti, Senhor, eu posso todas as coisas. Em ti, Senhor, eu posso todas as coisas. Em ti, Senhor, eu posso todas as coisas. É Deus, aleluia. Nós podemos todas as coisas no Deus que nos fortalece. Você pode declarar isso agora? Eu posso todas as coisas em Deus que me fortalece. É muito interessante essa palavra que Deus trouxe ao nosso coração nessa noite. Paulo diz assim: eu sei passar fome, eu sei estar contente com toda e qualquer situação, com toda e qualquer situação. Deus está conosco em todo o tempo, irmãos, seja na escassez, seja na abundância, seja na adversidade, seja na alegria. Nós podemos todas as coisas, porque o Senhor cuida de nós. Eu não sei qual é o medo que você tem enfrentado nesses últimos dias. Talvez seja assim o medo da escassez, o medo de perder o emprego, o medo de não ter o pão para alimentar a sua família amanhã. Talvez seja o medo de desapontar Deus, como nós já ouvimos aqui, ou o medo de não ser importante, o medo do que está por vir. Eu não sei qual é esse medo, mas eu sei que o Deus que nós servimos, Ele é capaz de tirar todo o nosso medo. Ele é capaz de colocar paz no nosso coração, a paz que excede todo entendimento. E eu te convido a orar nesse momento, a falar com Ele nessa hora, a colocar todos os seus medos diante do altar do Senhor. Ah, Deus maravilhoso, Deus querido, Jeová Jirê, Deus da provisão, Deus de milagres, nós adoramos Teu nome, Senhor, nessa noite. Pai, nós estamos nessa jornada de oração, e a cada quarta, meu Deus, nós damos um passo, Senhor, para vencer todos os medos, para vencer toda a ansiedade, para vencer, meu Deus, a preocupação excessiva, meu Pai, que nos trazem pavor, meu Deus, que nos trazem, Senhor, tristeza muitas vezes, que nos fazem olhar, meu Deus, para circunstâncias e tirar os nossos olhos de Ti, Pai. Mas em nome de Jesus, em fé, Senhor, nós caminhamos, ó Deus, nós damos mais esse passo, Pai, para vencer esse medo, para colocar os nossos olhos completamente no Senhor, ó Deus, para que o nosso coração, ó Deus, se encha da Tua graça, se encha da Tua alegria, Senhor. A alegria do Senhor é
a nossa força. Ensina-nos, ó Pai, ensina-nos a viver contentes com aquilo que nós temos, Senhor. Ah, Deus, mesmo que hoje a alimentação, Senhor, talvez o emprego não seja aquele ainda que sonhamos, ó Pai, aquele ainda que o Senhor prometeu para nós, mas que a gente seja contente, meu Pai, por estar empregado, por ter o jantar, meu Deus amado, por ter o pão, ó Deus amado, por ter a provisão a cada dia, Senhor. Tira, Deus, de nós essa preocupação, como Paulo nos ensinou, Senhor. Nós levamos a Ti toda a ansiedade, em oração, em súplica, em ação de graças, meu Pai, porque sabemos que o Senhor pode sim todas as coisas, que o Senhor é fiel, que o Senhor cuida de nós. Se o Senhor alimenta as aves, se o Senhor cuida das flores dos campos, ó Deus, como não cuidará de nós, Senhor? Ah, Deus, Tu és aquele que nos sustenta, Tu és aquele que nos valoriza, Tu és aquele que nos criou, a Tua imagem, a Tua semelhança, Senhor. Somos obras das Tuas mãos, Senhor, e sabemos que o Senhor não nos abandona em nenhum momento, Deus. Que a Tua paz, Senhor, que a Tua paz que supera, que ultrapassa, Deus, todo entendimento, encha o nosso coração, encha a nossa mente, Senhor. Aleluia. Nessa hora, Pai, nós oramos, nós adoramos Teu nome, Jesus. Aleluia. Oh, declare em Cristo você pode, aleluia. Santo, santo és Tu, Jesus. Te adoramos, Senhor. Obrigado, Jesus. Aleluia. Te adoramos, Jesus. Podemos em Ti, Jesus. Aleluia. Tu começas a agir, o Teu poder se aperfeiçoa em mim. Quando fraco sou, Tu me chamas de forte em Ti, Senhor. Nós podemos em Ti, Senhor. Obrigada, Deus. Nós confiamos em Ti. Aleluia. Te adoramos, Senhor. Te adoramos, Senhor. Sim, Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Te adoramos, Jesus. Obrigada, Senhor. Que todo esse medo, que toda essa preocupação se transforme em paz, no nome do Senhor Jesus, em alegria, em nome do Senhor Jesus. Continue caminhando com a gente. Na próxima quarta-feira, o pastor Magno estará trazendo a palavra do Senhor, medo de não proteger nossos filhos. Então você que também sente esse medo, talvez você nem tenha filhos ainda, mas tem medo até de ter filhos, porque não sabe como será o dia de amanhã. Nós seremos ministrados com essa palavra, em nome de Jesus. Continuaremos caminhando. Que o Senhor abençoe sua vida, Jéssica, cada dia mais. Que o Senhor continue falando conosco. Nós vamos adorar ao nosso Deus agora, através dos nossos dízimos, através das nossas ofertas. Eu quero ler um texto aqui que está na sequência do que a Jéssica leu lá em Filipenses 4, e eu vou estar lendo o versículo 19, que diz assim: o meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês, de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. Aleluia.
Olha que promessa maravilhosa. Paulo está dizendo, gente, nós podemos sim passar pela aprovação, nós podemos sim passar pela escassez, nós podemos todas as coisas em Deus que nos fortalece, pois nós temos um Deus que supre todas as suas necessidades, todas as nossas necessidades, porque Ele é o dono do ouro, da prata e de todas as coisas. Ele tem poder para cuidar da nossa vida. Então, em forma de adoração, de gratidão ao nosso Deus, nós vamos ofertar, nós vamos dizimar, pois sabemos, irmãos, que Deus não deixará faltar aquilo que precisamos. A falou, o Eutico falou no domingo também. Nós temos ouvido testemunhos maravilhosos. Quando nós saímos de casa, saímos da igreja no domingo, aí minha cunhada disse assim: nossa, eu queria tanto ter contado o meu testemunho também, mas eu fiquei com muita vergonha. Aí o rapaz que estava junto disse assim: eu também tinha um testemunho para contar, mas eu fiquei com vergonha, porque os dois foram promovidos nesse tempo, irmãos, lá na empresa deles, glorificaram a Deus, já ofertaram a Deus em prol aqui, da reforma do templo. Então a gente glorifica a Deus, porque Deus tem cuidado. Eu sei que você tem um testemunho para contar. Se você não tem ainda, Deus abrirá as portas para você. Creia nessa promessa, creia nessa vitória em nome de Jesus. Você pode fazer a transferência ou o depósito através dessa conta, ou também através do link que sempre vai na descrição aí desse vídeo, através de cartão de crédito ou de boleto. E que Deus abençoe cada dia mais a sua vida. Eu vou orar pela sua vida financeira. Eterno e poderoso Pai, eu te agradeço, Senhor, por todas as bênçãos, Deus, todas as bênçãos derramadas. Senhor, a cada semana, a cada dia, nós glorificamos o Teu nome, porque vemos, Senhor, o quanto Tu és fiel para conosco. Não porque merecemos, Senhor, não porque somos melhores, Pai, não, Deus, mas por Sua infinita graça e bondade, meu Deus, nós temos provado, Senhor, da Tua grandeza, do Teu amor, Senhor. Nós temos presenciado, Senhor, vidas aqui nesse lugar, Pai, testemunhando das Tuas maravilhas, ó Deus. E eu te louvo, Senhor, por cada bênção, por cada vitória. Continue, Deus, abençoando a vida desse ofertante, desse dizimista, Senhor. Continue prosperando essa vida, Pai, para que ele entenda, para que ela entenda cada dia mais, Senhor, que Tu és aquele que provê tudo, Senhor, tudo mesmo, o que nós precisamos. O Senhor é o nosso pastor e de nada nós teremos falta. Aqueles que estão, Pai, precisando de uma porta aberta, aqueles que estão precisando de algo do Senhor, Pai, de fechar um projeto, de fechar um negócio, ó Pai, em nome de Jesus nós oramos para que o Senhor entre com providência nessa noite, ó Pai, e derrame em abundância, no nome santo de Jesus. Aleluia, amém. Que Deus abençoe grandemente a sua vida. Tenha um restante de semana cheio da presença do nosso Deus. E no sábado estaremos glorificando, exaltando e celebrando ao Senhor às 10:30 da manhã. E a gente espera você ou lá na igreja, ou aqui na igreja presencialmente, ou também assistindo aí pelo YouTube. Deus abençoe sua vida. Fique com Deus. Amém.